Nessa aula a gente vai falar sobre jornada do cliente e funil de vendas. O que é a jornada do cliente? São as etapas pela qual o cliente passa até a compra. Geralmente essa jornada, do momento que ele conhece a sua marca, o seu produto ou serviço, até o momento em que ele compra, a gente chama de jornada, e essa jornada geralmente ela é no formato de funil. Porque muito mais gente vai conhecer o seu produto do que realmente comprar o produto. Então, quando nós temos um funil, que na parte de cima ele é muito mais aberto e na parte de baixo ele é muito mais fechadinho, significa que muito mais gente vai conhecer a sua marca ou serviço do que necessariamente comprar. E aí nós temos aqui a exemplificação disso já com o funil tradicional, que é o funil mais simples de todo, com 3 partes: o topo, o meio e o fundo do funil. Isso é para representar a quantidade de gente que lá no topo do funil conhece a sua promessa, conhece o seu serviço ou produto, até quem vai realmente comprar, quem vai fazer a conversão. Então, existe ali no topo do funil muito mais gente fria que não te conhece. Essas pessoas têm contato com o seu produto, serviço, com a sua marca, elas são atraídas ou não, e aquelas que veem uma oportunidade naquilo que você está oferecendo passa para a próxima fase. Nessa próxima fase, que a gente chama de meio de funil, são aquelas pessoas que já estão criando um relacionamento com a sua marca, já estão se relacionando com o seu produto ou serviço. E elas já estão entendendo, você já está explicando para ela como tudo funciona. Então, imagina que no Instagram, por exemplo, você fez um anúncio, esse anúncio trouxe pessoas para o topo do funil, pessoas frias. Essas pessoas gostaram do que viram, gostaram do que viram ali no seu Instagram, gostaram do que você fala, começa a criar um relacionamento com você, com a sua marca, e aí então o próximo passo, que seria o fundo do funil, é a venda, é a conversão. Então essas pessoas, desde o momento em que elas não te conheciam, até o momento em que elas fazem a compra, nós damos o nome de jornada do cliente. E essa jornada do cliente geralmente ela é no formato de funil, e aqui eu trouxe um funil tradicional, o funil mais simples que existe para exemplificar isso. E aí, nós temos um outro funil que é muito famoso também, que é o funil AIDA. Ele foi criado pelo Elmo Lewis em 1899. Esse funil ele foi muito importante, até hoje ainda se utiliza, porque ele já traz aqui uma inteligência um pouco maior para que você crie não só anúncios, mas qualquer peça de conteúdo. Então, o que ele diz? Ele diz que para você começar a atrair as pessoas do topo do funil, para elas começarem essa jornada, você precisa chamar a atenção. Então, como é que você chama a atenção? Quando você cria um vídeo, um anúncio, você precisa necessariamente... eu estou falando aqui de anúncio, mas poderia ser uma peça de conteúdo orgânica também. Um conteúdo que você não paga para aparecer, não paga para ser mostrado. Então, o primeiro passo é você chamar a atenção. Logo no início, seja do seu e-mail, do seu post, do seu vídeo, você precisa chamar a atenção. Depois que você chama a atenção com alguma promessa muito forte ou uma headline muito forte, se for na sua página, no seu artigo, você gera o interesse. Então você chamou a atenção, você gerou o interesse, depois você gera o desejo e aí então você chama para a ação, você convida a pessoa a tomar ação. Esse exemplo aqui de jornada, com esse funil de 4 passos e não mais 3, ele já é muito mais evoluído, já é um funil muito mais maduro do que aquele primeiro que eu te apresentei, que é o mais simples de todos. Esse funil AIDA, ele pode ser aplicado, como eu disse, a diversas situações, a diversos casos, e ele mostra direitinho, exatamente como você deve fazer para criar essa entrada de pessoas que não te conhecem, chamando a atenção até o momento da compra da ação. Então o funil AIDA, como eu falei, você pode utilizar para criar todo tipo de conteúdo, seja ele vídeo, e-mail, post, você pode utilizá-lo para realmente chamar a atenção, gerar o interesse, criar o desejo e a ação. Mas não só olhando para peças de conteúdo, ele representa essa jornada mesmo do cliente. Então, pensando na jornada como um todo, o cliente quando você consegue chamar a atenção dele, e aí nós estamos olhando para o topo do funil, você chama a atenção de muita gente, só que nem todos se interessam. Então a gente já diminui no funil. Desses que se interessaram, nem todos a gente consegue gerar o desejo.
E aí a gente diminui ainda mais o funil. E nesses em que a gente gerou desejo, nem todos também vão comprar. Então por isso que esse funil, né, ele é muito interessante, porque ele já é uma evolução do funil anterior, ele tem um passo a mais e ele pode ser aplicado não só no negócio como um todo, olhando, como eu falei, para essa jornada do cliente, mas ele também pode ser aplicado nas peças de conteúdo. Aí nós vamos para o quarto funil, que é um funil já evoluído do funil AIDA. É um funil do Derek Rucker, né, em que ele criou ali uma nova etapa, né, ele viu que o funil AIDA poderia ser melhorado e ele criou uma nova etapa chamando de ação nova. Né? Essa ação nova é a recompra, porque ele percebeu que muitos dos clientes que compravam poderiam recomprar. Então ele criou essa etapa chamando aí de ação nova e pegou a parte de atenção e interesse e uniu chamando de assimilação. Então aqui no topo do funil você vê que existe a assimilação, que nada mais é do que a atenção e interesse juntos. Depois vem a atitude, depois vem a ação e a ação nova. A ação já é a compra, né? E a ação nova seria a recompra. Esse é o funil 4As do Derek Rucker, que já é uma otimização do funil AIDA. E aí nós chegamos no funil 5As, que é um funil muito mais recente, moderno, criado pelo Kotler, e esse funil só foi possível por conta da internet. Eu vou explicar cada passo para você e vai ser muito fácil entender por que esse funil é diferente dos outros. Você percebe que ele não termina quando ele fica mais fino, né? Ele, na verdade, ele fica fino e ele se abre novamente. Então você percebe claramente que nós temos um momento em que ele volta a se abrir e eu vou explicar para você por que isso acontece. Então, olhando lá para o A1, né, que é o primeiro A de todos, o A da assimilação. A pessoa, então, ela vê um anúncio seu, ela assimila o que você está falando. E aí, vem para o A2, né, desce um pouquinho no funil, nem todas as pessoas que viram o seu anúncio, elas ficaram interessadas, né, então por isso que o funil vai ficando menor. Então essas pessoas foram atraídas através do anúncio. Depois, quem ficou interessado, se ficou atraído, né, e foi em busca de mais informação, ela vai para o A3, que é a arguição. Então a pessoa, ela viu o anúncio, ficou interessado e agora ela está buscando mais informações. Então o funil continua diminuindo, porque nem todas as pessoas que ficaram interessadas vão atrás de mais informações. E aí você percebe aqui, a partir do A3, um movimento muito interessante e é o principal fator que diferencia esse funil dos outros funis. Na parte do A4, que é a compra, ao invés de o funil diminuir, como todos os outros que a gente viu, ele aumenta. E isso acontece por quê? Muito por conta do fenômeno de comunidade e o fenômeno de influência. Então, não necessariamente quem compra o seu produto passou pelas fases anteriores. Então, a jornada do consumidor, ela se modificou. Ela está diferente. Não necessariamente as pessoas passam pelas etapas que passavam antes por conta da internet, por conta das comunidades e dos influencers. Então, muita gente que compra, muita gente que chega na parte 4, compra porque um influenciador indicou. Porque alguém da comunidade que ela participa indicou, falou bem daquele produto. E ela, sem ter passado pelas outras etapas, sem nem mesmo conhecer, ela compra. Então isso é a grande diferença desse funil borboleta, porque ao invés de ele diminuir na parte de compra, ele aumenta. Tem muito mais gente comprando do que necessariamente conhece ou buscou informações ou ficou interessado. E aí nós temos aqui no A5, né, ainda crescendo o funil num movimento contrário do anterior, né, ele está cada vez crescendo mais. Por quê? Porque nós temos a recomendação. E aí, muita gente que sequer comprou recomenda o produto. Então todo esse movimento que a gente tem na internet hoje de compartilhar informações, né, de grupos, de comunidades, influenciadores, tudo isso contribui para que uma pessoa recomende uma marca sem sequer ter comprado algo daquela marca, que recomende um serviço sem sequer ter usado aquele serviço. E isso faz com que o funil borboleta apareça dessa forma. Então, com o advento da internet, né, com a criação desse movimento diferente de socialização na internet, nós temos aí gente comprando que sequer conhecia a marca e gente recomendando que sequer comprou algo também daquela marca, né, sequer usou aquele serviço ou produto. Então, por isso que nós temos esse tipo de funil e
é muito interessante ver como a internet foi importante para mudar essa etapa, né, essa jornada de compra dos clientes. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido claro e nos vemos na próxima aula.